Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise visual sobre um verdadeiro mistério evolutivo do nosso planeta. Para quem já acompanha esse tema, sabe bem que a cooperação dentro da própria família ou do próprio bando é super comum na natureza. Mas e quando essa ajuda simplesmente cruza fronteiras? E quando animais gastam tempo e energia ajudando indivíduos de grupos completamente diferentes, sem a menor garantia de receber algo em troca? Hoje a gente vai desvendar como essa complexa evolução social funciona na prática, mergulhando em exemplos naturais que vão desafiar muito do que a gente achava que sabia sobre viver em sociedade. Por muito tempo, a ciência cravava um grande e sonoro sim para essa pergunta. Aquele nível alto de cooperação que permite aos humanos trocar bens, ideias e formar grandes alianças intercontinentais era visto como uma exclusividade total da nossa espécie. Afinal de contas, cooperar com estranhos traz riscos altíssimos, né? Partia-se do princípio de que animais não humanos simplesmente não teriam as ferramentas necessárias para lidar com o risco de serem passados para trás por indivíduos de fora do grupo. Mas será que isso é verdade? Antes de a gente partir para as exceções a essa regra, precisamos estabelecer a nossa base. O que é um grupo social na biologia? Basicamente, é esse conjunto de indivíduos que interagem preferencialmente entre si, coordenam suas atividades no dia a dia e, o mais crucial, sabem exatamente quem é da família e quem é de fora. A fronteira existe, seja ela física no território ou apenas social, e ela é muito bem delimitada. Seção 1. O paradigma da cooperação, desafiando a singularidade humana. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Pesquisas recentes trouxeram evidências que viram de cabeça para baixo o nosso entendimento sobre a evolução da sociedade. A prova de que agir de forma pró-social com forasteiros não exige instituições culturais ou morais humanas vem de dois exemplos incrivelmente diferentes na natureza. De um lado, um primata terrestre lá da Bacia do Congo. Do outro, um mamífero marinho dos oceanos do Indo-Pacífico. Estamos falando dos bonobos e dos golfinhos nariz de garrafa. Apesar de terem uma história evolutiva e ambientes completamente distintos, essas duas espécies chegaram no mesmo comportamento extraordinário. Elas cruzam as fronteiras de seus próprios grupos sociais para cooperar. Seção 2. Bonobos, tolerância e partilha. Troca e tolerância na floresta tropical. Vamos dar uma olhada primeiro na tolerância simplesmente incrível que essas comunidades de bonobos têm na natureza. Pensem na estrutura da sociedade dos bonobos como algo super flexível. Eles vivem uma dinâmica de fissão e fusão. Imagine um grupo enorme que se separa em turmas menores para passar o dia buscando comida e depois se reúne de novo à noite. E não se enganem, tá? Eles sabem perfeitamente quem pertence à comunidade. A grande sacada aqui é o espaço físico. A área ocupada por uma comunidade pode sobrepor em até 65% o território dos vizinhos. E o detalhe mais fascinante, eles não fazem nenhuma patrulha ou defesa ativa dessas fronteiras. E por conta dessa tolerância toda com o espaço, quando grupos diferentes acabam esbarrando pela floresta, coisas maravilhosas acontecem. Claro, rola uma tensão inicial, mas logo eles relaxam. Começam a interagir, brincar, tirar parasitas uns dos outros e até caçar juntos. Mas não para por aí. Os bonobos chegam a compartilhar ativamente itens raros e valiosos, tipo carne e mel, com esses indivíduos de fora. É uma analogia super direta. Assim como nós humanos criamos o comércio global para trocar bens preciosos de forma pacífica, os bonobos criam laços que funcionam como verdadeiras rotas de diplomacia animal. Agora você deve estar se perguntando, como eles mantêm essa paz toda sem acabar em briga pelo alimento? A resposta está nas fêmeas. Na sociedade dos bonobos, as fêmeas mandam no pedaço. Elas têm um status social muito elevado e formam coalizões enormes, inclusive fazendo amizade com as fêmeas dos grupos rivais. Essa liderança feminina forte ajuda a suprimir a agressividade natural que viria dos machos. É isso que garante que a interação continue segura para que a partilha dos recursos possa acontecer. Seção 3. Golfinhos, alianças e seguros. Redes multiníveis no oceano. Agora a gente vai mudar o foco completamente para a Baía de Shark, na Austrália, onde a forma de cooperar é conduzida fortemente pela dinâmica dos machos. E isso ilustra brilhantemente a complexidade dessa sociedade marinha. Os machos formam uma rede que parece uma teia gigante e aberta. O grupo mais próximo deles, chamado de Aliança de Segunda Ordem, pode durar décadas. Mas, para enfrentar grandes rivais na disputa pelas fêmeas, diferentes grupos de machos se juntam para criar uma Aliança de Terceira Ordem. Basicamente, bandos independentes juntam forças lado a lado sem ter a menor garantia de que vão tirar vantagem imediata na hora do conflito. O grande pulo do gato aqui é a analogia que a própria pesquisa faz. Pensem nisso como comprar uma apólice de seguro humano.
Exatamente isso. Formar aliança com um grupo vizinho atua como um verdadeiro seguro de proteção. Ter aliados por perto significa que no futuro, num momento de extremo conflito, você vai ter reforços. É puramente um investimento de longo prazo para gerenciar a incerteza do oceano. Genial, né? Seção 4. O motor da evolução social. Traços convergentes para a cooperação complexa. Isso nos traz para uma grande reflexão evolutiva, como essas estruturas surgem em mundos tão completamente diferentes. Olha só para essas dinâmicas de poder e reparem o quanto elas são literalmente opostas. De um lado, bonobos com sociedades lideradas por fêmeas, onde os machos competem individualmente e não criam laços fortes entre si. Do outro, golfinhos dependendo absurdamente de redes imensas de irmãos de aliança numa competição intensa de nível populacional. O mais fascinante é ver que a cooperação avançada, aquela que exige sacrifícios, consegue evoluir com muito sucesso, não importa como o poder esteja organizado na base da sociedade. Então, se não é a estrutura do grupo, o que liga essas duas espécies? O segredo está nos blocos de construção evolutivos. O principal deles é o desenvolvimento prolongado, infâncias bem longas. Para conseguir navegar no mar de aliados, saber quem te ajudou no ano passado, reconhecer a cara de alguém de fora e decidir se vale a pena cooperar, o animal precisa de duas coisas: um cérebro gigante e muito, mas muito tempo na juventude para aprender as regras do jogo e forjar uma memória social poderosa. Seção 5. O fator ecológico. O papel fundamental do ambiente. Mas ter o cérebro afiado não faz milagres sozinho. A ecologia precisa preparar o palco. Vamos ver como a lógica do ambiente funciona passo a passo para gerar essa tolerância. Primeiro, a gente precisa de um cenário onde a comida seja abundante. Se tem muito alimento, não tem desespero. E os custos de brigar até a morte por um pedaço de terra simplesmente não compensam. Como resultado, os animais baixam a guarda. Isso cria a brecha perfeita para os vizinhos começarem a se encontrar de forma pacífica. O ambiente amigável reduz o custo de ser tolerante. E no caso dos golfinhos, tem um detalhe físico apontado nas fontes que é um verdadeiro divisor de águas. Nadar devagar gasta pouquíssima energia se comparado a caminhar na terra. É uma viagem muito barata para o corpo. E já que viajar não custa quase nada, cruzar dezenas de quilômetros para encontrar aliados e fortalecer laços fica fácil. É a própria biologia e a ecologia do ambiente subsidiando o custo de manter uma vida social complexa. Seção 6. Raízes da nossa sociedade. Insights sobre a ultra-sociedade humana. Mas e aí, o que toda essa imersão na vida selvagem ensina pra gente sobre a nossa própria evolução? O resumo central da nossa análise de hoje é justamente este. As raízes do comércio, a diplomacia pacífica e os acordos de proteção através de fronteiras não surgiram do nada numa invenção humana moderna. Essas coisas maravilhosas não dependem de regras escritas, governos ou leis. Elas fazem parte da ordem natural da vida. Elas brotam espontaneamente toda vez que a biologia da inteligência encontra um ambiente permissivo e farto. Só que, apesar de linda, a cooperação entre estranhos é uma coisa super frágil na natureza. Ela exige muita inteligência, muita memória e paciência para não ser destruída por quem tenta trapacear o sistema. O que nos deixa com um pensamento bem instigante. Ao observar de perto como os bonobos fazem seu comércio focado nas fêmeas e como os golfinhos pagam seus seguros através das alianças, que lições valiosas a gente ainda precisa aprender para cuidar melhor da nossa tão complexa cooperação global humana. Fica aí o convite à reflexão. É simplesmente fascinante entender de onde viemos. Muito obrigado por acompanhar a nossa apresentação até aqui. Continue curiosos e aprendendo. Até a próxima!